Fala, descomplicados! Acreditem se quiser, mas eu voltei com os panoramas semanais. Estamos de volta. Até que enfim estou conseguindo arrumar tempo para a gente poder voltar aí com os panoramas. Dias corridos, mas estamos de volta. Semana aí bem agitada, né? Que foi a sexta-feira. A China indo para cima dos Estados Unidos, os Estados Unidos respondendo de forma pesada, aí no apagar das luzes do mercado na sexta-feira. Pode ser que tenhamos uma semana de grandes emoções aí no mercado mundial e vamos ver como que o Forex vai reagir a isso. Esse dia o pessoal estava me perguntando como que eu poderia explicar a influência do Forex, né? A influência dessa trade war no Forex. É complicado eu falar isso porque é muito especulativo. A gente não tem ideia das projeções. O Trump, na hora que ele cisma o que quer fazer, vai lá e faz. E na China a mesma coisa. Na hora que os caras têm ideia de que vai fazer, eles vão lá e fazem. Então a gente tem que sempre estar pronto a uma reação e contra-reação. Se um dá um passo, o outro vai responder e a gente tem que ficar sempre atento a isso. Creio que hoje o mercado deve abrir sim agitado, porque o Trump resolveu pesar as taxações aí, já era 6 horas, então já estava fechado, os Estados Unidos estavam fechando, está fechado, não sei. Então o mundo aí hoje e amanhã deve reagir a isso, né? O mercado deve reagir a isso, porque não teve tempo de ter essa reação na sexta-feira, porque a gente trabalhou aí basicamente a parte da manhã toda sobre o que a China fez. Então vamos ficar atento porque pode acontecer aí durante a semana. Vamos falar aqui um pouquinho do euro-dólar. Eu quero dar uma citada nele. Reparem que o euro-dólar, que teve uma semaninha bem complicada de trabalhar, a gente teve, deixa eu achar meu point fix. A gente teve uma semana bem chatinha, não foi uma semana tão interessante assim para os traders do euro-dólar, porque ficou bem confuso, ficou bem indeciso. A gente teve dois níveis de preços aí. Eu fiz uma setinha, eu vou continuar na seta, contando que a gente está indo para lá. A gente teve dois níveis de preços aí que o mercado trabalhou de forma muito contundente nos dois, buscando aí o terço de compra e o terço de venda da consolidação. Alguns excessos, mas nada que desse uma movimentação que tomasse uma tendência. Daí sim tivemos aí um rompimento que foi aí já reações aí do mercado internacional, né, em relação a Estados Unidos, China. A gente teve um rompimentozinho aí. Eu acredito que esse rompimento seja todo climático. Não estou falando que isso não possa continuar. Inclusive, se isso aqui for realmente uma movimentação climática, eu acredito em mais uma perna antes de vir buscar esse nível de compra de novo. Então, pode ser que a gente tenha aí mais uma perninha de continuidade, é mais pela inércia mesmo, antes da gente vir buscar esse suporte aqui. Mas nada impede dessa movimentação climática devolver esses preços aqui para baixo e talvez a gente tenha uma nova tendência aí já subindo em canal. Então o euro dólar essa semana foi bem complicado. Eu mesmo fiz um tradezinho de venda na resistência para o suporte, mas foi só uma coisa mesmo. Eu não estava muito seguro para ficar operando, estava bem chato. E realmente não tá, o mar não estava para peixes aqui no euro dólar. Minha visão pelo dólar então que eu tenho na semana é essa, uma leitura panorâmica para ele é essa. A gente teve um rompimento. Repara que essa barra foi bem climática mesmo, porque a gente não teve continuidade, não teve um FT, né, um follow through aí depois da barra rompida. A gente começou a ter um pouquinho mais de realização. Eu acredito, igual eu falei, eu acredito em mais uma perna, mas não creio que isso aqui deve dar continuidade sem antes testar aí pelo menos um nível próximo a esse suporte. Para ver se os compradores realmente estão interessados, né, em puxar esse preço para cima, ou isso aqui só foi uma movimentação climática mediante as ações do Trump aí na sexta-feira. Então vamos lá, vamos falar agora de Libra Dólar, que esse aí, menino dos meus olhos, que foi uma semana também um pouco complicada. Quinta e sexta-feira aí que ele resolveu agir. Esse aqui, o Libra Dólar resolveu agir um pouquinho antes, mas é porque tem mais coisas envolvidas. Eu não vou ficar entrando no mérito da análise fundamentalista, não vou ficar falando sobre muito o que está acontecendo, porque isso é muito interpretativo. Mas a gente sabe que a Inglaterra tem passado por crises, renúncias,
e muitas outras situações aí que podem é, mudar, né, que podem mudar aí os rumos da Libra. Tem sido um pouco pesado, a Libra tem atingido níveis de preços muito baixos, então vamos ver o que pode acontecer para a semana. Interessante que esse rompimento veio acontecer na quinta-feira, e na sexta-feira fez um pullback um pouco profundo, testou um pouquinho de novo esse nível do suporte, e a gente teve aí uma continuidade nessa tendência. A gente tem que ver agora quão interessante essa tendência para os compradores, né? Então a gente está trabalhando aí num canalzinho um pouco mais extenso. Então vamos ver se ele vai testar esse nível da resistência desse canal, ou se esses pullbacks vão começar a ser mais frequentes e a gente pode aí evoluir para um canal lateral dentro do ciclo. Minha visão para a Libra ainda é essa, né? Então eu tenho um viés um pouco altista, mas eu não posso ficar falando que esse viés altista pode continuar, justamente porque tem que ver o quão é interessante para os compradores continuar. Se a gente for parar para fazer marcações, a gente vai ter regiões aí de interesse só lá no 1,25, alguma ali talvez no 1,23,950, mas com espaço ainda para subir, para continuar subindo, mas a gente tem que observar o comportamento do mercado, porque não sabemos o quão interessante é esse, essa região de interesse aqui, comprador e vendedor, a partir desse rompimento, né? Essa região de interesse comprador a partir desse rompimento. Mas o interessante é que foi bem didático, a gente teve um pullback um tanto quanto profundo, às vezes pode fazer até uns 50% desse movimento aqui, para quem gosta do Fibonacci. Não aprendi a traçar Fibonacci ainda no, no TradingView, me perdoem, mas reparem que foi um pullback, uma perna de baixa e uma perna de alta, ganhando os pivôzinhos aí, ganhando as barras que deram o sinal para o pullback. Então a retomada da tendência real, né, subindo aí, cumprindo as projeções. Se for pegar as projeções das últimas pernas, o mercado tem cumprido essas projeções. Então a gente tem que ver o quão é interessante. Eu vou até mostrar aqui. Muita gente me pergunta o que são essas projeções. As projeções são as projeções de alvo pelas últimas pernas, né? Então, quando você tem uma perna de alta, a gente tem a tendência é que a próxima perna de alta, para dar a continuidade, cumpra essas projeções. A gente está bem próximo dessa projeção ser cumprida, então acredito que essa movimentação possa continuar. A partir do momento em que essas projeções deixam de ser cumpridas, aí eu já começo a perder o interesse de continuar comprando, né? O Forex faz muito isso, ele começa a dar esses sinais aí de não continuidade, né? Na falha da continuidade, quando ele para de cumprir aí as projeções das pernas. Isso é importante a gente sempre estar observando. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do dólar com o iene, que esse aí sim sentiu muito, né? Reagiu muito e continuou reagindo muito aos dados dos ao trade war, né? Estranho que o Japão, que basicamente não tem nada a ver com a guerra, mas tem reagido muito e basicamente ele tem dançado, né, com os dois. Tem dançado com os Estados Unidos, tem dançado com a China, e a gente não pode negar que isso é real. E o Japão tem sofrido ou até ganhado muito com isso. No caso da sexta-feira, foi muito bom para o iene japonês. Aliás, não foi muito bom para. Aliás, foi muito bom para o iene japonês, porque trouxe aí o preço do dólar lá embaixo para eles, ficou mais barato. E vamos ver quanto isso é importante, se esse movimento vai ser climático ou não. Basicamente a mesma história do euro-dólar. A gente teve um rompimento, perdeu duas regiões de interesse comprador. A primeira da lateralidade, uma segunda um pouco mais embaixo. A gente está chegando bem próximo de uma outra, no 105 bola ali. Então a gente tem que ver como vai ser o comportamento, se isso aqui vai vir mais uma perna. Eu acredito que sim. Repara essa barra careca aqui. Foi bem climática mesmo, porque não teve continuidade, parou de renovar a mínima. Mas eu acredito em mais uma pernazinha, mas eu tenho que ver o quão contundente é essa perna e até onde vai vir esse pullback para iniciar essa nova perna de baixa. Vamos ver se essa região aqui vai ser relevante ou não no preço, como foi aí alguns dias atrás. Então é importante a gente ficar de olho nessa movimentação. Já o euro com o dólar australiano, que é um outro par que eu gosto muito de observar, teve uma reação, assim como o mundo inteiro teve, mas não tão
assustadora, como foi o dólar com iene, como foi o euro dólar. A gente teve um rompimento, mas entra no mesmo caso, parece até um espelho do euro dólar. Rompimento, a barra foi totalmente climática, a gente começou uma movimentação de realização ou de pullback. Então vamos ver se a próxima perna aí dá um ganha as novas, renova as máximas, dá continuidade, cumpre as projeções, ou já começa aí a puxar abaixo de novo. Pessoal, o resumo do panorama é esse. O mercado está totalmente climático, né? Isso é no mundo todo, com reação às ações dos Estados Unidos e China. Algumas coisas bem espelhadas, alguns movimentos gráficos bem climáticos. Então é importante a gente ficar de olho como vai funcionar essas reações, ter muita atenção nos dados, muita atenção nas notícias, não para operá-las, mas para não ficar posicionando, porque tem vindo coisa muito fora da projeção. Então, tudo que analista tem falado aí não tem sido, não é muito bom a gente ficar tomando de interpretação, porque é tentar adivinhar o futuro. E tentar adivinhar o futuro no mercado é, sei lá, algo bem estranho de se fazer. Mas é isso, tenham paciência, operem bem, operem com paciência, com tranquilidade. Não caiam nas armadilhas que o mercado tem pregado. Tenham muita atenção e tenham boa semana para todos. Valeu!